Gente, nosso conteúdo é a equação do segundo grau completa, que se dá pela fórmula ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A, B e C, eles são números reais, ou seja, pode ser qualquer número. Já A, B e C não podem de forma alguma ser zero, tá? Eles não podem ser zero, eles têm que ser diferentes de zero. A, B e C, eu vou chamar eles de coeficientes. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. E x vai ser minha incógnita, que é o valor que eu quero descobrir. Para eu poder encontrar minha equação do segundo grau completa, eu utilizo sempre uma fórmula, que ela é chamada de fórmula de Bhaskara. Ela é muito famosa, a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, eu uso ela para encontrar todas as raízes da minha equação. A fórmula de Bhaskara é x igual a negativo b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O delta aqui, ele é uma letra grega, tá? Se chamado delta. Delta é uma letra grega, que aqui na nossa fórmula de Bhaskara a gente vai ter que descobrir o valor dele. Ele sempre vai ter algum valor distinto, algum valor diferente. Para eu encontrar o meu delta, eu vou ter que usar outra fórmula. A fórmula para encontrar delta é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quando eu encontrar delta, aí eu posso substituir nesta fórmula aqui. Só que tem umas coisinhas que vocês têm que saber. Se o meu delta, aqui o meu delta, ele for um valor maior que zero, a equação terá duas raízes. Já se delta for menor que zero, a equação só terá uma raiz. No caso, se for menor que zero, a equação só vai ter uma raiz. E se o valor do delta for negativo, ele não precisa fazer nenhum cálculo e a resposta será a equação não possui raízes reais, tá certo? Toda vez que o número delta aqui ele for negativo, ele não vai possuir raízes reais. Já se o valor de delta for igual ou maior que zero, a gente vai substituir aqui na fórmula de Bhaskara e encontrar as raízes da nossa equação. Mas isso aí ficou um pouco complicado, mas no decorrer da aula vocês vão compreender. Agora eu vou dar um exemplo aqui como a gente vai utilizar essas fórmulas. Parece coisa de outro mundo, mas não é, é bem simples. Aqui eu trouxe um exemplo de uma equação de segundo grau completa. A gente só usa a fórmula de Bhaskara e a fórmula do delta quando a nossa equação do segundo grau ela é completa, ou seja, quando ela tem A, quando ela tem B e quando ela tem C. Como a gente vai responder? Primeiramente, a gente vai colocar em evidência, separar todos os nossos coeficientes. Quem são nossos coeficientes? A, B e C. Vamos lá, quem é A? A é 2. 2 o quê? Positivo. Se não tem nenhum sinal aqui na frente, quer dizer que ele é positivo. Quem é B? 3. Mas 3 o quê? Negativo. O sinal que está na frente do número vem junto deles, tá? Negativo 3. E C? C quem é? Negativo 5. Negativo 5. Encontrei meus coeficientes. Depois que eu encontrar os meus coeficientes, eu vou utilizar que fórmula primeiro? A de delta. Antes de eu utilizar a fórmula de Bhaskara, eu tenho que utilizar a fórmula do delta, porque é o valor que eu quero encontrar. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Até aí tudo bem, né? Vamos lá substituir? A gente só substitui. Quem é b aqui? B é negativo 3. Ele não está negativo, vou ter que colocar dentro de parêntese. Por quê? Porque se eu não colocar o negativo 3 em parêntese, quando eu colocar minha potência aqui, é como se o 2 ele só pertencesse, o meu expoente aqui só pertencesse ao 3 e não ao negativo. Então, minha resposta vai dar errada. Então, toda vez que o número aqui B for negativo, tem que colocar dentro de um parêntese. Menos 4 vezes A, quem é A? A é 2. Vezes C, quem é C? Negativo 5. Negativo 5 novamente. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar
em parêntese também, tá, gente? Todos os números negativos vocês colocam dentro de parêntese. Agora que a gente já substituiu, só a gente responder normal. 3 ao quadrado, quanto é? 3 ao quadrado é isso aqui, gente, ó. 3, negativo 3 vezes, negativo 3 duas vezes. Isso aqui é isso aqui, tá certo? Agora, quanto é? 3 vezes 3, 9. Regra de sinais, menos com menos, mais. Mais 9, deu 9 positivo. Então, aqui tanto faz eu colocar o sinal de mais ou não, tá certo? Continuando. Menos 4 vezes 2, negativo 8. Negativo 4 vezes 2, negativo 8. Negativo com negativo, positivo. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Delta é igual a 9 mais 40, 49. Encontramos o nosso valor, nosso delta, e ele é um valor positivo maior que zero. Ou seja, essa nossa equação aqui do segundo grau, ela vai ter duas raízes distintas, ou seja, diferentes. Quando a gente encontrar delta, a gente vai substituir nessa fórmula aqui de Bhaskara. Então, vou colocar aqui a fórmula de Bhaskara agora. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E vou simplesmente substituir. X, que é o valor que eu quero encontrar, que são minhas raízes, que é x' uma linha e x duas linhas. Vamos lá, menos b. Quem é menos b? Menos 3, negativo 3. Menos com menos, mais. Então, vai ficar mais quanto? Mais 3. Mais ou menos raiz de delta. Quem é raiz de delta? Vamos lá, quem é delta? 49. Raiz de 49. 2 vezes A. 2 vezes quem é A? 2. X igual a mais 3 sobre mais ou menos quem é raiz de 49? 7. 7 vezes 7, 49. 2 vezes 2, 4. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou responder isso aqui fazendo o quê? Puxando uma linha para cá, uma linha para cá. Aqui eu vou encontrar x uma linha e aqui eu vou encontrar x duas linhas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou prestar atenção nisso aqui. Primeiro eu faço com esse sinalzinho de mais, depois eu faço com esse sinalzinho aqui de menos. Então, mais 3 mais 7 dá quanto? 10 positivo. 10 sobre quem? Sobre 4. 10 tem como dividir para 4? Não. Então, eu faço o quê? Eu simplifico. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Encontrei minha fração irredutível. Minha x uma linha. X uma linha é o quê? 5 meios. Agora, x duas linhas. Eu não foquei em 3 mais 7, com o sinalzinho de cima aqui. Agora, eu vou utilizar esse sinalzinho aqui de baixo. Mais 3 menos 7. Vai ficar como? Negativo 4. Negativo 4 sobre quem? Sobre 4. 4 dividido para 4. 1. Menos com mais, menos. Negativo 1. Então, x duas linhas é quem? Negativo 1. Encontrei minhas duas raízes. Minha primeira raiz, 5 meios, e minha segunda raiz, negativo 1. E nós conseguimos responder uma equação do segundo grau utilizando delta e a nossa fórmula de Bhaskara.